Bem-vindos! Aqui é a Marta e hoje nós vamos para a terceira aula Apareci. Espero que você já fez os pães junto comigo. Fez, enrolou os pães, Agora nós vamos deixar crescer. Lembrando, gente, muito cuidado com o tamanho das formas. Eu vou repetir novamente. Essa forminha aqui, ó, ela é menor. Cabe um pão médio, né? De 150 gramas, tá? Essa forma aqui é a menor. Você pode ter bastante dessa, ou você pode colocar na forma grande que cabe de 8 a 9 pães, tá? 4 em cima, 4 embaixo e pode colocar um assim também, fora a fora, beleza? A forma é muito importante. Então essa aqui é pro pão pequeno, tá? Essa aqui, gente, é pro pão de 400 gramas, beleza? Até 500 gramas vai, tá? Vai ficar um pão alto, bonito, tá? Essa forma aqui, acho que é 25 por 10 ou por 11 e 4 centímetros de altura, tá? Tem essa grandona. Quando eu comecei, eu usava essa grandona, então os pães não cresciam tanto, né? Porque essa aqui, eu acho que ela é 30, ela é bem grande, ó. Tá vendo? Cabe aqui e ainda sobra. Então, essa aqui eu não uso, só para fazer pão de 600, 800 gramas. Um pão até de 1 quilo cabe aqui, tá? E fica grandão e bonito, beleza? Então, eu uso sempre essa aqui. A forma grande que eu falei, que cabe 8 pães, talvez você precise fazer mais, como eu, né? Então eu uso essa aqui, a menor. Essa aqui cabe 3, tá? Cabe 3. E essa aqui cabe 4, tá vendo? É o conjuntinho que eu deixei lá no link lá da aula 2, tá? Então essa aqui cabe 3 pães pequenos e essa aqui cabe 4 pães pequenos. Beleza? Então da forma eu queria falar isso, né? Pra vocês entenderem. Fechou os pães, enrolou, tá tudo bonitinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos tampar esses pães, tá? Eu tampo com pano de prato mesmo, limpinho, que eu só uso pra isso, tá? Mas você pode colocar um plástico também, não coloca sacola não, gente. Um plástico limpinho, né? Daquele rolo, eu tenho ali, esqueci de pegar. Aí você abre esse plástico e pode tampar. Eu particularmente, eu gosto de colocar o pano mesmo. Ou eu deixo aqui na mesa, agora quando tá frio eu deixo dentro do forno tampadinho, tá? E se eu quero que ele cresça rápido também, eu ligo o forno, deixo lá aproximadamente meio minuto, uns 30 segundos, até 1 minuto, você deixa esse forno esquentando. Depois você desliga o forno, não esqueça, pega a forma com pão tampado e coloca lá dentro, tá? E espera esse forno esfriar. Com certeza esse pão vai crescer mais rápido, tá? Muita gente faz, sabe, tipo banho-maria, né? Coloca uma panela de água, uma outra forma de água quente, né? E deixa lá no forno e o pão fica em cima. Eu nem precisa disso, tá, gente? Eu já coloco, vai depender muito do fermento também, né? O fermento do Fleischmann, uma coisa assim, ele é melhor, tá? Do que os outros. Isso aí eu comprovei. Então o pão cresce, fica bonito e não demora tanto crescer. Os outros fermentos eu percebi que o pão demora mais crescer, mas nós vamos falar isso na live de segunda-feira às 21 horas, 9 horas da noite. Nós vamos falar de um tanto de coisa, inclusive sobre fermento, beleza? Então, enquanto os seus pães crescem... Ah, Marta, quanto tempo os pães vão crescer? Os pães vão crescer, gente, você observa, tá? No tempo de frio ele demora 1 hora, 2 horas, até 3 horas, tá? Mas no tempo de calor ele cresce muito rápido, com 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, ele já tá bem crescido. Eu particularmente, eu sei como que eu abro a massa, né? Então, eu deixo crescer, tá? 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, 3 horas eu deixo crescer. Quando você tem um fogão só de 4 bocas, não tem problema. Pode vender seus pães, pode fazer. E isso não será empecilho jamais, tá?
Mas, enquanto uns pães assam, né, os primeiros, você precisa ter cuidado com os outros que já estão crescidos aqui na mesa, tá? Então eu aconselho, se sua geladeira tiver lugar, deixa os seus pães crescidos já na geladeira. Ele vai continuar crescendo? Vai, mas vai demorar um pouquinho, beleza? Até os outros pães do forno assar. Pode ser qualquer forno, Marta? Pode, qualquer forno, tá, gente? Quando colocarem para assar, antes nós vamos passar uma gema de ovo. Pode passar ovo com clara e tudo? Pode, não tem problema não. É porque a clara, ela costuma ter um cheiro mais forte, porque a clara é a proteína do ovo, né? Que é a albumina. Aliás, é a clara. Então, a gente passa só a gema, né? Para evitar cheiros muito fortes. Então, você passa a gema, né? Quanto mais amarelinha tiver, melhor né? O pão vai ficar bem moreninho. E é isso, passa a gema, coloca pra assar. Você conhece o seu forno, né? Ou então devia conhecer. O seu forno, o pão, ele não pode assar com menos de 180 graus, não pode, porque ele vai murchar dentro do forno. Se ele ficar muito tempo dentro do forno, ele vai murchar também, porque você deixou ele bastante tempo aqui na mesa, tá? Então você vai colocar 180 graus e beleza. Se o seu forno é antigo, como o meu, né, aqueles fornos que esquenta bastante e tudo mais, não precisa aquecer esse forno primeiro não, porque o risco de queimar esse pão, ele ficar cru por dentro é grande. Aconteceu muito comigo do início do meu pão ficar todo assadinho por fora e cru por dentro. Então agora eu fiquei esperta, né? Eu coloco 180 graus e deixo, tá? A hora que ele começa a dourar em cima, ficar não muito moreno, né? Aí, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui eu pisei na bola, acabou que ele ficou bastante moreno, tá vendo? Então, tem gente que gosta, tá? Mas a maioria não gosta. De qualquer forma, esse aqui vai ficar pra gente comer. Mas ele ficou bastante moreno, não é bom, tá? Então, a maioria dos clientes gosta do pão mais clarinho, tá? Então, a hora que ele ficar dessa cor, aqui, ó. Esse aqui tá melhor. A hora que ele ficar dessa cor aqui, ó, aí já pode desligar, beleza? Pode desligar, tirar e colocar na mesa, né? E passar manteiga ou margarina, o que você tiver aí, ele fica brilhoso, com um cheiro maravilhoso, né? De manteiga. Eu gosto de manteiga porque dá uns finalmente melhor, mas pode colocar também a margarina sem nenhum problema, ele fica brilhando e cheiroso também, tá? Coloca aqui na mesa. Gente, eu não viro o pão, né? Teve gente que falou comigo, mas nenhum padeiro deixa de virar o pão. Eu não viro, não precisa. Aí ele continua assando, que bom, né? É bom que ele fica mais assadinho e não tem problema. Ele vai suar, não. Assim que ele começa a esfriar, você também não pode deixar ele esfriar totalmente, dele ficar até duro, ressecado, não, tá? Então, na hora que ele tiver assim, morninho, já tá frio, né? E aí você já pode pegar e embalar e colocar no saquinho, beleza? O saquinho aqui que eu uso é esse, o 20 por 30, tá? Então é esse tamanho. Eu vou deixar o link também, tá, gente? Tem uma loja na Shopee que até o frete é grátis, já pode comprar. Então vem 100, tá? 10, 12 reais, vem 100 dele. 20 por 30 pro pão grande, tá? E pros pães pequenos, que eu falo médio, né? É 15 por 30, tá vendo? Deste tamanho aqui, tá? Caso você vai mandar alguém levar ou vai levar na casa do cliente, né? Pedir para alguém levar, eu aconselho que você mande aqui, tá? E aí você fecha direitinho, né? Grampeia ou coloca um adesivo. Eu tenho um grampeador, né? Mas, gente, o grampeador, algumas pessoas falam, né? Eu nunca estudei, sempre estudei sobre alimentação, né? Nunca estudei sobre isso, que o cliente vai abrir, vai ter um grampo dentro do pão. Mas acidentes podem acontecer. Que fecha.
tá, gente? Você pode fazer ele com o nome da empresa, mas isso aqui é baratinho, não precisa... É só pra você começar mesmo, tá? Então, você coloca seu pão aqui dentro e fecha, tá? É o lacre, né, que fala. É o lacre. Você pode colocar esse, ó, esse aqui tá falando: gratidão por ter você como cliente, entendeu? Ou se você não tiver nada, você pode colocar o durex. Não, ou se não tiver nada, eu comecei assim, vocês vão ver no vídeo, né? Eu sempre usei o grampeador. Sempre, se você for usar o grampeador, sempre tenha grampos aí de reserva, porque acaba muito rápido, tá? Acaba muito rápido, ó, esse aqui mesmo já acabou. E pra você mandar pra casa do cliente, eu não aconselho que você só coloque aqui, tá? É bom você fazer umas gracinhas também, né? Então, dá que você vendeu pela internet, né? Uma coisa mais bonitinha. Eu já deixo aqui dentro, ó, um papel aclopado, gente. É aquele mesmo papel que embala queijo que a gente compra na padaria, que embala hambúrguer, né? É o mesmo, tá? Então você pega seu pão, coloca aqui dentro, embala ele bonitinho. Eu tenho vários vídeos aqui na produção. E aí eu pego esse pão, já tá carimbado, tá? Eu aconselho comprar o carimbo de início, aconselho, tá? Aconselho. Eu achei super prático, super barato, mandei fazer na Shopee, tá? Vou deixar o link também, mandei fazer na Shopee. Na descrição também já tem, mas eu vou deixar nesse vídeo específico. Gente, eu amo. Então, eu coloco aqui. Tá vendo? Já vem com o meu nome, ó. A minha loja aqui chama Pão Caseiro Pães Família, tá? Já vem com o meu nome, já vem com o telefone, ó. Olha meu nome lá, ó. Bem pequenininho. Tá vendo? Então, eu gosto e eu aconselho, tá? Pra começar, se você for vender pra casa do cliente, tá? Se for vender na porta mesmo, nas empresas, é só o saquinho mesmo, não precisa de muita coisinha não. O amarradilho, gente, eu esqueci de pegar ali. Esse aqui você vai grampear ou colocar a fita, tá? O saquinho, você vai colocar o pão aqui dentro e vai amarrar com amarradilho, tá? Esse aqui tá baratinho, tá coisa de R$6, R$5,50 mais ou menos, vem com 100, tá? Então é super barato. Esse aqui vem com 100, tá 10, 11, 12 reais, uma coisa assim. Então, gente, tem que ter. Eu aconselho que vocês não tenham coisa chique nesse início. Até porque, quanto mais chique vocês começarem, e depois pro crescimento vai ser mais chique do chique, não vale a pena, né? Então, faça isso que eu tô dizendo. Começa só no plástico mesmo, tudo bonitinho, tá? O rolo, eu aconselho que vocês comprem desse, tá? Muita gente fala assim: ah, soltou, Marta. Gente, não precisa colocar força, tá? O segredo é movimentos repetitivos várias vezes, beleza? Não é força não, é só habilidade, vai enrolando. Quem tem o cilindro, né? Inclusive amanhã eu vou colocar lá na live também. O meu amigo George, que ele mexe com massas, né? Então eu vou colocar o link aqui do cilindro que ele usa. Eu ainda não tenho, tá? Mas eu vou confiar na palavra, ele falou que é muito bom. E quando eu for comprar, eu vou comprar desse link também. Eu vou deixar aqui nos comentários, beleza? Então, sempre tem... Ah, gente, detalhe. Sempre tenha 2 rolos, tá? Porque se quebrar um, acontecer algo, você tem outro. As coisas ruins só acontecem num domingo à noite, num sábado à noite, ou, sabe, em horários que não dá pra você ir lá e comprar, ou no dia que você não tem nada de dinheiro. Então, sempre tenha 2. Isso aqui não tem jeito, tá? Pra você começar, você tem que ter, até porque você vai ficar desorientada, né? E o risco de você desanimar é muito grande. Porque se você não está preparada, você vai desanimar se algo acontece. Precisa ter com urgência, tá? Então, cada um tem um tipo de pilha, né? Então, cada um tem um tipo de pilha, você observa. Eu tenho 2, tá? Geralmente eu uso as 2, porque tem a minha filha que me ajuda.
mas sempre tenha duas e tenha pilhas também guardada, tá? Então observe, essa aqui é diferente. Essa aqui é da pilha menor. Eu acho que é a AA, né? Essa aqui, ela é mais larguinha um pouquinho só. E a pilha dela é de 3A, eu acho. É, A3. Então, eu tenho, gente, eu tenho bastante pilha ali guardada, tá? Porque acabou, eu só coloco gás. Tem que ter 2 botijões de gás. Se seu forno não é elétrico, é a gás, você precisa ter 2 gás. Antes que alguém me pergunte, eu gasto muito gás? Não, gente, e a resposta é não. Eu não gasto muito gás, tá? Eu gasto, em um mês eu gasto 2 gases e ainda sobra. Lembrando que eu tenho 3 filhos, né? Um adolescente, um jovem de 20 anos, comem bastante. Faço marmita, tem uma neném que ainda toma mamadeira. Então o meu gasto aqui é daquele naipe, tá? Eu tenho bastante gasto e é o mesmo gás que eu uso pra tudo, pra essa quantidade de pão, né? Que se vocês assistirem meu vídeo, aqui não é pouco pão que a gente faz, não. Beleza? Então sempre tenha 2 coisas, tá? 2 utensílios para vocês não passarem aperto. Então, colocou o pão nesse saquinho, eu aconselho que vocês tenham sacolinha. Essa sacolinha eu comprei no Açaí, 100 dela, R$10, tá? Mas depois eu comprei dessa aqui bonitinha, de padaria. Tá vendo, ó? Padaria e confeitaria, né? Já que a gente faz pão com doce também. Aí eu comprei e eu também uso aqui na porta, tá? Tinha comprado dessa aqui também, comprei na Shopee. Volte sempre, tá vendo? Mas pode comprar no Açaí mesmo. E é o mesmo valor, tá, gente? Lá na Shopee. Inclusive é até mais barato. Eu vou deixar o link também para quem quiser. Beleza? Lá na descrição, gente, não cabe muitos links não, né? Não dá para colocar tudo que eu uso aqui. Então por isso que eu coloco nos vídeos separadamente, tá bom? Gente, coisa simples, né? Caneta sempre tenha, tá? Aqui a minha impressorinha estragou, né? Depois eu falo. De início não precisa, tá? Da impressorinha, só quando vocês tiverem, só quando a gente for falar para trabalhar em delivery, no iFood e tudo mais. Então, eu compro isso aqui mesmo e eu escrevo, ó. Tá vendo? A validade, o recheio, ó. Goiabada com requeijão, validade, 3 dias e tal. Eu mesmo escrevo, porque, gente, no início eu fazia tudo bonitinho, encomendava muito negócio da empresa. Só que agora, como eu tenho carimbo, então eu não tô gastando, eu tô evitando gastos, né? Então aqui já vai o nome da empresa e tal, e tá ótimo. Tá? Então eu não tô comprando aquele adesivo que a gente só coloca a validade, não. Tô comprando mais não, tá? Eu tô fazendo aqui mesmo, isso aqui é bem baratinho. Esse tamanho de rolo aqui, que dá pra escrever, tá vendo? Dá pra escrever aqui, ó, frango, validade e tal. É 50 por 30, tá? Esse adesivinho aqui. Se eu esquecer alguma coisa, gente, vocês me perguntam aqui nos comentários e no próximo vídeo também eu falo o que eu esqueci, tá? Evite o pão murchar. É a dor de muita gente, né? Então, primeiro, gente, paciência, treinamento, tá? Então, quanto mais pães vocês fizerem, melhor vocês vão ficando, tá? Tem aquela frase, né, que eu amo: quem treina, reina. Então, uma hora você vai reinar e sabe, vai dar tudo certo. De vez em quando vai sair um pão murcho ou outro, deixa pra vocês comerem, tomar café e tá bom demais. Vocês podem fazer saquinhos também, né, vender mais barato, o povo compra e ama, tá? Mas, pro pão não murchar, vocês viram quando, acho que foi no segundo vídeo, né, na segunda etapa, quando eu abri o pão, até se for no cilindro, não deixa a massa fina demais, tá? Aqui não o pão, ele não é aquelas massas que é bom que ela fique fina, mas para ela assar, ela pode perder, né, a elasticidade em cima.
e ela vir a fazer um buraco no meio, ou rasgar, ou ficar murchinha assim, né? Então é só a gente tomar cuidado na hora que a gente for abrir, deixar a massa consistente, sabe? Não grossa demais, mas também não fina demais. Por isso que eu falei, não precisa fazer força, tá? Coloca ela quadradinha, bonitinha, e na hora que você enrolar o pão, ajeita ele, modela, sabe? Quanto mais você mexer nele, ele vai ficando mais consistente. Tem um vídeo meu que eu mostro, né, eu modelando, eu modelo assim, sabe? Pra deixar ele altinho, todo bonitinho, com o maior carinho. E aí eu coloco dentro da forma. O momento do crescimento também é muito importante, tá? Então, na hora que você vê que ele ficou bem alto, você já pode colocar pra assar. Não importa se é 1 hora, 2 horas, ele precisa ficar alto. Se esse pão não ficar alto, não coloque ele pra assar, beleza? Não coloque, vai ficar duro, vai ficar horrível. Então, esse pão precisa ficar alto. Ah, Marta, já tem 5 horas que ele tá crescendo. Então, ou você esqueceu o fermento, ou o fermento não é de boa qualidade, porque mesmo no tempo frio, 5 horas, gente, é muita coisa. Esse pão precisa crescer, tá? No tempo de frio, eu aconselho, ou vocês liguem o forno e coloquem esse pão lá, ou eu tô fazendo o seguinte, tá? Eu acho que eu nem cheguei a falar muito, mas eu faço os pães à noite, tá? Se eu tiver muita demanda no outro dia, muita entrega, né, muita revenda e essas coisas, eu deixo de manhã, gente, eu já venho assando, tá? E ele fica do tamanho ótimo, porque tá frio, né? Então ele vai crescer lentamente, então eu deixo crescer à noite. É o que mais eu tô fazendo aqui no tempo de frio, que não precisa ficar gastando gás também ligando o fogão, né? Pra manter o pão para crescer mais rápido. Esse pão, né, não murchar, a primeira coisa, não abra essa massa demais, tá? Eu já vi colegas aqui que abrem essa massa daqui até lá na frente. Não, gente, não, sabe, vai ficar uma camada muito fina e ele não vai sustentar. E com o calor do fogo, do forno, né, o pão também, ele perde líquido. Então, com essa perda de líquido, ele não vai ficar tão consistente, principalmente se você fizer o pão com água. Nossa, o pão com água, assim, o risco de murchar é maior do que o pão feito com leite, né? Que é igual eu falei, o leite, ele tem nutrientes, né? Ele tem cálcio, ele tem bastante proteína, sabe? Então, assim, ele tem muito, então ele é mais consistente, sabe? Então, ele deixa o seu pão mais consistente. Cuidado, gente, quando passar a gema do ovo também. Ele tá até sujinho aqui, ó. Então, muito cuidado, tá? Então, por exemplo, eu passo o ovo, tá? Com bastante cuidado. Eu até gosto do outro que eu tenho ali, um rosa, só que ele soltou aqui, mas de vez em quando eu uso ele, porque ele é mais largo. Então, esse aqui não é muito bom negociar o pão, mesmo você indo devagar, é muito grande. É melhor o outro que tem uma boca maior, tá? Esse é o conselho que eu dou. Eu tenho ali o rosinha. Muito cuidado quando passar. E depois você pode vir com a manteiga. Depois que esse pão assar, você passa a manteiga. Pode ser com ele mesmo, não precisa ficar lavando não, tá? É a mesma fornada, né? Muito cuidado, gente, quando manusear o pão, sabe? Não ficar batendo, ó. Aí, entendeu? Muito cuidado. Se bater, ele vai murchar, com certeza. Então, devagarzinho, com muito cuidado, tá? Já coloca esse pão lá no forno. É igual eu falei, né? O forno, se ele for daqueles forno antigo, que esquenta bastante, não precisa aquecer. Já pode ligar e já pode colocar os pães lá, que vai dar tudo certo. Se for um forno que demora demais a assar, você vai aquecer esse forno primeiro. Mais ou menos ali uns 5 minutos, vai deixar ele bem quentinho, sabe? Ou você pode colocar ele a 200 graus antes de colocar o pão. E aí depois você abaixa para 180 e deixa seu pão. Não pode ficar abrindo o forno. A gente dá dica, mas você precisa fazer. Vai fazendo. Vai ter prejuízo? Vai. Você vai ficar nervoso ou nervosa? Vai. Vai gastar tempo? Vai. Vai gastar ingredientes? Vai. Mas é assim mesmo, tá? Tem uma outra frase linda e maravilhosa. Seja especialista em não desistir. Muitas das vezes a gente é especialista em reclamar e tal, né? Desanimar, fica só lá vendo. Não.
seja especialista em não desistir. Não desista, gente. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a maioria das pessoas que fizeram o pão, né, a primeira vez. Vai murchar, vai ficar cru por dentro, não vai ficar bonito, não vai ficar grande. É só treinar, é só fazer. E uma hora a gente vai errar, mesmo a gente tendo experiência, uma hora vai sair murcho. Não venda, tá? Quando o pão sair murcho assim, não venda, faça outro, porque o seu cliente merece o melhor. Outra coisa também, gente, não coloque muito fermento, né? Senão a massa fica com bastante fermento e aí vai murchar rápido. Então é só 10 gramas mesmo, é só uma colher cheia de sopa de fermento e tá bom demais. Os pães, assim que esfriarem, pode tirar, tá? Muita gente, que não pode deixar o pão esfriar. Gente, esse aqui que ficou mais moreninho, olha só, né? Como a gente untou, tá tudo bem, ó. Tem gordurinha, né? Que hoje eu consegui, né, fritar o toicinho, então eu passo banha aqui. Então assim, fica normal, gente, tá? Não tem preocupação, ó. Aqui tem a gordura, ó, e não água. Né? Ele tá bem gostoso, ó. Super cheiroso, delicioso. Então assim, pode deixar aqui mesmo, esfriou, coloca dentro do saquinho, tá? Bonitinho, deixa fechadinho, deixa em lugar arejado, tá? Esse aqui já até esfriou. Vou guardar ele. Esse aqui vai ser nosso mesmo, né? Que ficou mais moreninho. Mas ele tava quente há pouco tempo. Então, ó, deixa ele aqui, tá? Quando tiver pronto, coloca o adesivo aqui de que ele é. Esse aqui é sem recheio mesmo, tá? E pronto, não precisa de muita coisinha não. Os pães com recheio na geladeira, tá? Os grandes estragam mais rápido do que os pequenos, porque levam a quantidade de recheio maior. Os grandes vai ficar na vasilha, na geladeira, com tampa fechada, bonitinho. Eles duram 5 dias, tá? Geralmente até 7 dias eu deixo e vendo tranquilamente, fica delicioso. Principalmente nesse tempo de frio, né, gente? A minha geladeira é antiga, então ela gela bastante mesmo, tá? Então eu deixo numa potência boa também, sabe? Fica quase que congelado, né? Fica bem gelado. Então eu deixo. Então assim, zero prejuízo, tá, gente? Com 5 dias eu ainda tô vendendo os mesmos pães. Saindo os pedidos vão chegando e eu vou mandando da geladeira. Eu esquento, tá, gente? No micro-ondas. O pão grande eu esquento por 2 minutos, 2 minutos e meio, tá? O pão sem recheio é 1 minuto só. Ele não pode ficar muito quente, tá? É só pra dar uma aquecidinha mesmo, porque o pão sem recheio ele tende a ficar muito suado quando a gente manda ele no plástico. É isso. O pão com recheio, 2 minutos ele fica ótimo e o cliente come ele morninho, não fica muito quente. Não esquenta esse pão demais, por quê? Tem cliente que ele não vai comer esse pão na hora, tá? Mas isso aí na hora do delivery é que eu vou falar. O que eu tô falando aqui é o início de tudo, onde você vai vender seus pães só aí em casa mesmo, tá? Marta, vender aqui em casa, eu posso fazer só sem recheio? Pode, tá? O sem recheio, fora da geladeira, ele dura de 5 a 7 dias também, fora da geladeira. Posso colocar na geladeira? Pode, mas ele não vai ficar com a aparência muito bonita não, né? Então, muitas das vezes o cliente não vai esperar esquentar para ele comer, né? Se você esquentar, não vai ficar muito bom. Então, eu não coloco o pão sem recheio na geladeira de maneira alguma. Os pães pequenos, eu faço pouquinha quantidade. Eu faço de 1 a 2 pãezinhos só, tá? Então, eu quero de frango. Beleza, acabou de frango? Acabou. Aí eu vou fazer só no outro dia ou de tarde, tá? Se for de manhã, né? Então, ó, tem de presunto, tem de queijo, tem de carne moída, tem de carne. Você quer? Tá, pode me dar o de carne, beleza. Eu não fico correndo pra fazer mais não, tá, gente? Então, a grande produção a gente faz à noite ou num dia bem cedinho, né? 5 horas da manhã, tá? Eu deixo dentro da caixa térmica. Ele também, os pãezinhos podem ficar ali de 2 a 3 dias e não estraga. Se tiver muito calor, deixe só 2 dias, não deixe 3.
O tempo tá frio, então pode deixar 2. Pode colocar na geladeira os pães pequenos? Pode. Eu, gente, ainda não tenho uma geladeira separada, tá? Então por isso que eu não coloco, porque eu tenho minhas outras coisas também. Então eu não gosto de misturar, tá? Eu não gosto de misturar as coisas de venda, né, com as minhas coisas particulares aqui. Então eu deixo ali mesmo. Como eu faço muito pouquinho, ele vai acabar com certeza. E muitas das vezes não sobra nem pra gente comer. A maioria das vezes eu tenho que fazer pra nós separadamente. O pão sem recheio aqui em casa eu vendo a R$14, tá? Os valores, gente, eles mudam. Se vocês forem olhar os meus preços, né, valores do começo do vídeo, né, dos vídeos antigos, eu vou falar um preço. Hoje em dia eu falo outro. Se você for assistir esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, com certeza vai dar uma aumentada, né? Porque o salário aumenta, a inflação aumenta, tudo aumenta. Inclusive, empreender aqui no Brasil não é fácil, né? Então a gente precisa acompanhar, porque senão você toma prejuízo e fica para trás. Então, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Em 2025, esse pão tá a R$14, o sem recheio. E ele dá para mais de 4 pessoas, 6 pessoas, tá? Dá para pessoa comer à vontade, é um pão de forma grande. O pão com recheio, eu vendo ele aqui a R$20. Mas eu falo, olha, se você levar 2, eu faço a 18, né? Ou então se a pessoa chora muito e tal, que ela vai ser uma cliente recorrente e tudo mais, eu deixo a 18 e ainda assim eu não levo prejuízo, tá? Inclusive o próximo vídeo vai ser de precificação, ficha técnica, ó, matemática pura. Sem essas matemáticas, gente, vocês não vão ter lucro. Então, ligadinhos no próximo vídeo. Quem gostou do nosso vídeo hoje, a 3ª etapa, eu sei que já tem muita gente que já faz, tá cansado de saber disso, mas esse vídeo, gente, eu estou abraçando quem tá chegando novato, que querem, né, uma experiência nova. Inclusive, mesmo que você sabe, que você já faz, manda esse vídeo para outra pessoa, um rapaz, uma moça, uma doninha que quer ali, né, fazer uma renda extra ou quer ter uma renda principal dentro da sua casa. Manda esse vídeo para outras pessoas. Eu nem sou de pedir isso aqui, né, mas esse cursinho é um cursinho e você fala, olha, tem um cursinho aqui, você quer aprender a fazer pão? Não só para vender, mas para sua casa mesmo, né, para sua família, seu marido, para seus filhos, receber uma visita. Então manda esse vídeo para outras pessoas, porque esse cursinho aqui é para quem realmente não sabe. E para quem sabe também, né, gente? Só pra gente ter uns insights, algumas dúvidas aí. E eu já tô respondendo e vou responder mais, tá? Espero ter ajudado. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã na nossa live. Tchau!